odeio vitimismo. Eu odeio vitimismo. Quando o Capriotti vai e elogia a Edna, por exemplo, aquela coisa toda, eu super respeito. Mas em alguns momentos, não por parte do Capriotti, mas de alguns colegas, amigos, ouvintes, não importa, parece que há um carinho a mais pelo fato da Edna ser mulher. Eu trato todo mundo igual. O gay, o preto, a mulher, o homem, o hétero, o homem, não importa, cara. É todo mundo igual e pra mim é assim. Pra mim é assim, é todo mundo igual e dane-se, pra não falar outra coisa. Agora, o que estão fazendo com a Edna, pra mim é covardia. Eu não acho que é correto. Porque a Edna, ela não vive um grande momento? Não vive um grande momento, sem dúvida. Agora, eu cornetei a diretoria do Santos. Eu cornetei a diretoria do Santos, que emitiu um comunicado oficial preocupada, a diretoria, na escalação da Edna no jogo Santos e Corinthians da rodada do final de semana passado na Vila Belmiro. Eu critiquei. E agora o Botafogo fez exatamente a mesma coisa. Emitiu um comunicado oficial preocupado com a escala da árbitra Edna Alves Batista no jogo deste domingo contra a equipe do São Paulo no estádio Santa Cruz. Quer dizer, onde vamos parar? E a pergunta que eu faço é, por que esses dirigentes não emitiam um comunicado oficial antes também? Eu queria poder entender para outros árbitros. Eu, sinceramente, não gosto muito disso aí. Muito bom, então vamos ao nosso... Terás a oportunidade de perguntar ao nosso entrevistado. Coloca o hino aí. Isso. Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. Nosso convidado é já vou anunciar, meu grande amigo e meu irmão. Só isso que eu quero dizer. A gente diverge de vez em quando, mas é meu amigo e meu irmão no futebol. Olha aqui, primeira nota oficial do Botafogo. O Departamento de Futebol do Botafogo S.A. recebeu com muitas preocupações a indicação da árbitra Edna Alves e do árbitro do VAR, José Cláudio da Rocha Filho. Faltou sensibilidade ao Departamento de Arbitragem da Federação na indicação desses profissionais. Como todos assistiram, Edna esteve insegura no jogo Santos e Corinthians, com péssima arbitragem, novamente num jogo em que o Santos está diretamente envolvido. E aí coloca o Edna para arbitrar. Todos assistiram à pressão da diretoria santista antes do clássico. A árbitra sentiu esse condicionamento, foi público e notório. O responsável indicado para chefiar o VAR do jogo Botafogo e São Paulo contribuiu decisivamente na derrota do Botafogo para o São Bernardo, em um lance normal de jogo, que aconteceu várias vezes durante os 90 minutos. O árbitro Thiago, que estava a 1 metro da jogada, mandou seguir o jogo com toda a convicção, pois, para surpresa geral, foi chamado e induzido a marcar um pênalti inexistente aos 94 minutos desse jogo. Pasmem, passada uma rodada, o mesmo árbitro é colocado num jogo decisivo do Botafogo. Isso é falta de respeito. Onde está a sensibilidade do Departamento de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol? Mas pode ter certeza, a torcida botafoguense. Estamos vigilantes, atentos, vamos fiscalizar os 2 jogos, Botafogo e São Paulo, Ituano e Santos, pois na marra não vão tirar a classificação do Botafogo. Tá, então, meu caro Paulo Pelaipe, executivo do Botafogo S.A., um prazer imenso te receber aqui. Tudo bem, Pelaipe? Tudo bem, Preto. Boa noite ao Capelanes. Boa noite, Pelaipe. Programa. Boa noite, um prazer, obrigado pelo convite de participar no programa. Estou à disposição dos amigos. Sempre um prazer imenso. Esse tipo de conteúdo aqui é uma preocupação muito grande realmente com a escala de arbitragem ou isso aqui não tem nada a ver com a diretoria, ô Pelaipe? Ô Preto, você sabe que você conhece há muitos anos, eu como dirigente, como diretor executivo, já disputei campeonato gaúcho, catarinense, paranaense, carioca, cearense lá com Fortaleza e agora estou disputando como dirigente o Campeonato Paulista há 2 anos. Falo assim para você com toda a convicção que a melhor federação, a federação mais organizada do futebol brasileiro é a Federação Paulista, com o presidente Reinaldo, com o Mauro Silva. Mas isso não impede que o dirigente alerte, e nós alertamos, e a nossa opinião é essa: faltou bom senso para o departamento de árbitro, entendeu? Porque o Botafogo, desde o início da competição, sempre ajudou para contribuir e ajuda para contribuir com o futebol paulista. No primeiro jogo, a 50 segundos, nós tivemos um gol legítimo contra a Portuguesa anulado. Todo mundo que estava no estádio viu e nós conversamos depois
porque o Botafogo, né, manda documentação, fala com a federação, e nós sempre fomos muito bem atendidos, né, pelo Sérgio Correia. Tivemos um outro problema num jogo, Palmeiras e Botafogo, que o menino Hendrick dá um carrinho, que era lance de revisão para vermelho, e o VAR não chamou o árbitro, né? Tivemos um pênalti duvidoso contra o Santander, no empate contra o Santo André. Então, a gente tem a obrigação de zelar pelo clube. A gente está alertando, porque o que aconteceu realmente nessa última rodada, colocar um árbitro de VAR, que há 2 rodadas atrás, na antepenúltima rodada no jogo, contra o São Bernardo, interferiu diretamente no resultado da partida, aos 94 minutos, num lance normal, num lance de jogo, num gramado pesado, chamar o árbitro que estava a 1 metro do lance, estava junto ao lance, mandou seguir. 1 minuto depois, uma outra jogada, o adversário cobrando um lateral, ele chama e induz o árbitro a dar o pênalti, porque o que ocorre, o Capelanes e Alexandre, nós achávamos que o VAR viria para o futebol para ajudar, mas nós estamos assistindo um festival de equívocos, um festival de erros, e no Brasil, infelizmente no Brasil, o VAR não está ajudando, porque o árbitro do VAR quer ser mais protagonista do que o árbitro do jogo. Nós assistimos alguns vídeos, vocês devem ter ouvido os vídeos do ano passado que a CBF largou no Campeonato Brasileiro, quando o Seneme assumiu como diretor da arbitragem do futebol brasileiro no lugar do Gaciba. A gritaria, a histeria que nós vimos no VAR era uma coisa escandalosa. Não sei se vocês podem concordar comigo ou não. Sim. É uma coisa assim lamentável que a gente ouviu naqueles vídeos. O que nós queremos é que a decisão, queremos e confiamos, porque sabemos quem comanda a federação, uma pessoa correta, uma pessoa séria, né? O presidente Reinaldo e o Mauro Silva. Agora, a gente, como clube, não pode deixar de comentar os equívocos, os erros. E certa árbitra, que é uma boa árbitra, que eu sempre fui muito elogiada, desde lá atrás, quando eu conversava com o Garciba acreditava muito na arbitragem da Edna, mas eu pergunto, eu vi na Bandeirantes, eu sou um ouvinte da Bandeirantes, escuto vocês todas as noites, escuto as jornadas, tu sabe que muitas vezes até mando mensagem para você no meio dos seus comentários, para lhe cumprimentar e tudo. Domingo passado, no terceiro tempo da Bandeirante, Sim. Todos foram unânimes em dizer que a arbitragem da Edna foi uma má arbitragem. E foi mesmo. O Capriotti achou que foi boa. O único que achou foi o Capriotti, que disse que foi a melhor personagem do jogo foi ela. A gente discordou. Mas a gente respeita, né? Claro. A gente respeita a opinião. E o que aconteceu? Ela foi condicionada pela diretoria do Santos nos jogos. Você sabe a pressão que a diretoria do Santos fez quando o nome dela saiu escalada para o Clássico, na Vila Belmiro. E nós, hoje, alertamos, porque se tem um árbitro de VAR que errou na antepenúltima rodada no jogo do Botafogo contra o Botafogo, nós acreditamos aqui, o Botafogo acredita, que o departamento de árbitros da federação teria que ter essa sensibilidade, de não colocar, até para não expor o árbitro José Cláudio da Rocha Filho. E o Botafogo estranha, e tomou, e a sua direção colocou de forma clara, de forma transparente, não está se acusando ninguém, não está fazendo pré-julgamento de ninguém, mas nós queremos, o Botafogo, desde a primeira rodada,
está entre os 2 primeiros classificados, alternando primeira posição e segunda posição no seu grupo, um grupo difícil, que tem 2 potências do futebol brasileiro, que é o RB Bragantino, pelo investimento da Red Bull, e o Santos Futebol Clube, que é uma história, com uma tradição. E o Botafogo vem se ombreando, vem lutando, vem disputando, né, com a sua equipe. E o que nós queremos é que o jogo seja jogado e seja decidido dentro de campo. É isso que nós queremos. Não queremos que tenha nenhum tipo de influência, que a árbitra venha para cá e apite o jogo, e que o árbitro de vídeo seja discreto e faça o que ele tem que fazer. Como que é a escala hoje da arbitragem, Pelaipe? É indicada. Como que é? Ana Paula Oliveira que faz a escala. Ana Paula, vocês não... Por sinal, mudou muito. Mudou muito, porque o Botafogo esse ano fez uma correspondência para ela e nós ficamos 10 dias esperando uma correspondência sobre o jogo da Portuguesa e sobre o jogo do Palmeiras, que depois nós só fomos ter a resposta quando eu conversei com o Sérgio Correia, que é o que trabalha no VAR e é professor lá, é uma pessoa muito qualificada, que tem muita experiência. Quando eu conversei com o Sérgio Correia, prontamente nós tivemos as respostas, né, das nossas reivindicações. A Ana Paula mudou muito e sempre foi muito solista, mas esse ano, para o Botafogo, quando o Botafogo encaminhou um ofício, nós ficamos 10 dias sem nenhum tipo de correspondência da diretora da arbitragem do... Ela não responde pedido de entrevista também. Aliás, ela não responde nada, diga-se de passagem, né? Então, mas nessa questão, Pelaipe... Quero deixar muito claro, o Sérgio Correia nos atendeu, me atendeu pessoalmente e depois, em 24 horas, mandou todas as explicações necessárias, não concordou com o Botafogo na penalidade máxima em Santo André, concordou com o Botafogo no jogo do Palmeiras, o menino Henrique, o árbitro teria sido chamado para um lance em revisão, num carrinho que o menino deu, mas e explicou o caso do lance da Portuguesa de Esportes, que o VAR só veio a funcionar quando tinha 10 minutos do jogo, por isso que o VAR não interveio naquele gol que o Botafogo fez, no primeiro gol, a 55 segundos. Então, isso é importante. Então, o Botafogo não quer condicionar a arbitragem, o Botafogo não tem nada a reclamar da Federação Paulista, do presidente Reinaldo, do Mauro Silva e de toda a diretoria, que é uma diretoria que trabalha pelos clubes de São Paulo, luta pelos clubes de São Paulo, mas nós não podemos deixar essa falta de bom senso que houve do departamento de arbitragem. Esse é o nosso pensamento e a nossa posição, que está sendo colocada de forma muito respeitosa e muito clara. Perfeito. A minha questão é a seguinte, a gente estava comentando sobre a escala da arbitragem, ok, hoje não tem mais sorteio já há algum tempo, não há o sorteio da arbitragem, ok, mas já ciente que quem escolhe é a federação por parte da Ana Paula, vocês não poderiam intervir de alguma maneira, participar desse tipo de coisa ou se manifestar antes da escolha da arbitragem? Se vocês são contra a arbitragem da Edna, fala, olha, somos contra a arbitragem da Edna. Se vocês puderem não colocá-la nessa possibilidade, nos ajuda. Teve isso? Vocês foram atrás disso? Não. Ô Capelani, oi. Nós não temos essa ingerência, né? Os clubes não têm essa ingerência. A prova está que no jogo passado a Edna foi escalada para o jogo do Santos e você sabe o berreiro e as reclamações que aconteceram depois da indicação dela até a hora do clássico contra Corinthians e Santos. Vocês ouviram isso. Sim. Então nós não temos essa ingerência. A federação não aceita veto, a federação ela é soberana e escala os árbitros que ela entende que deve escalar, mas nós, com todo o respeito, temos um direito como filiado que é parceiro da federação, que vota as coisas da federação, que reconhece o trabalho da federação, um excelente trabalho. Eu posso estar aqui mesmo, há pouco eu disse para vocês que é a melhor federação, na minha opinião, aonde eu trabalhei, é a melhor, mais organizada,
as coisas muito claras, muito transparentes, mas faltou nesse momento bom senso de colocar um assistente de VAR que na penúltima rodada, na antepenúltima rodada, errou contra o Botafogo. Essa é a nossa opinião. Perfeito. O Pelaipe, por favor, só, eu queria te perguntar sobre o jogo do Sergipe e Botafogo, mas eu vou deixar para a última essa, porque eu te conheço há muito tempo no futebol, a gente pensa futebol muito parecido, né? Eu acho que enquanto o Botafogo não fizesse o gol ontem, não terminava o jogo. Pois é, então é o seguinte, ó, eu acho assim, ó, quando um dirigente entra em campo e agride o árbitro, como o presidente do Sergipe agride ontem, ele perde a razão imediatamente. Perde, não. Ponto. É desproporcional. É desproporcional. Ele perdeu a razão. Agora, o que o Braulio Machado fez com o Sergipe ontem é pra ficar um ano sem apitar. Uma vergonha. Mas vai apitar já semana que vem. Se não apitar no final de semana. Na próxima rodada da Copa do Brasil, ele já tá aí. No final de semana ele tá aí. Então, ô Pelaipe, isso aí também incomoda, né, cara? Porque o time pequeno sempre é prejudicado, cara. Impressionante. Em outro detalhe, Presto, nós trabalhamos muito. Eu vou te dar um exemplo. O Botafogo saiu às 6 horas da manhã de segunda-feira para Parnaíba. Chegou na Parnaíba, nós acordamos 5 horas da manhã, saímos às 6, chegamos na Parnaíba às 18 horas. 13 horas depois nós chegamos na Parnaíba. O time não teve nem condições de treinar, devido ao cansaço dos jogadores. E depois teve o jogo na terça, teve um leve treino. Na quarta teve o jogo, às 2 horas da manhã de quinta-feira, nós pegamos um avião e a sorte que nós temos uma estrutura organizada, nós temos um apoio do presidente Adalberto Batista, nós saímos para Brasília e de Brasília para Ribeirão Preto num voo fretado nesse segundo trecho. O primeiro trecho nós fomos com as passagens que a CBF deu. A CBF dá 25 passagens, o Botafogo viajou com 33 pessoas na delegação, 34, aliás, 9 passagens extra, 9 alimentações extra, tudo, o clube que paga. Então, nós viemos num voo fretado, a diretoria fez um esforço muito grande, para quê? Para que os jogadores chegassem ontem às 9 horas da manhã em Ribeirão, pudessem descansar no dia de ontem, treinar hoje, treinar amanhã e concentrar, porque já tem uma decisão no domingo. Então a gente passa muito trabalho. E os clubes, os jogadores trabalham, todos os clubes trabalham, mas os clubes pequenos têm um sofrimento maior, as dificuldades são maiores. A primeira logística que a CBF nos deu, que a empresa que trabalha para a CBF, que é a Palas, ela colocou para o Botafogo uma viagem de Ribeirão Preto ao aeroporto de Guarulhos, uma viagem de 3 horas e meia a Teresina, e depois de Teresina de ônibus até Parnaíba, 7 horas e 11 minutos de ônibus. 7 horas de ônibus? Nossa. Aí o Botafogo não aceitou. O presidente fez contato com a diretoria da CBF, o presidente da federação nos ajudou e ajudou muito, o presidente Reinaldo, entendeu? Que nós conseguimos mudar essa logística, mas a primeira logística que veio para o Botafogo foi essa, para você ver a dificuldade que a gente tem. Ô Pelaipe, entendeu? Só e aí duas... nós temos uma segunda logística que foi sair de Ribeirão a Campinas, Parnaíba. Então, é difícil. Então, o que a gente quer, e que a gente está falando, está alertando, nós não atacamos ninguém, nós não ofendemos ninguém, simplesmente nós alertamos a falta de bom senso, né, o departamento de assessoria de imprensa do Botafogo colocou essa nota, né, dizendo da falta de coerência da comissão de arbitragem, de quem preside a comissão de arbitragem. Não é nada contra a federação, não é nada contra ninguém. Tá claríssimo. Eu ainda assim não gosto desse tipo de atitude. Eu critiquei demais a diretoria do Santos. Para mim é uma atitude pequena, minha opinião. Eu respeito, obviamente, a posição do Botafogo, do Pelaipe, tá tudo certo.
mas eu acho que esse tipo de coisa, quer dizer, é jogar uma pressão, na minha avaliação, descabida em cima de uma arbitragem, e me chama a atenção que nenhum dirigente do Brasil, não há um dirigente no Brasil que aparece em entrevista coletiva, ou zona mista, ou aparece para falar quando o time é beneficiado. Só aparece quando é prejudicado. Isso é verdade também. Eu queria poder entender também essa situação, por isso a minha crítica, mas obviamente respeitando também o outro lado, apesar de não concordar com esse tipo de postura. O Capelani, Oi. aqui o Botafogo teve um gol, teve prejuízo em algumas partidas e nós nunca falamos. E fomos prejudicados. Mas, de forma interna, fizemos as necessárias ponderações para a Federação Paulista. Agora, nós aqui não estamos fazendo crítica, não estamos fazendo nenhum tipo de condicionamento. Nós fizemos um alerta para que o jogo de domingo, os dois jogos, tanto em Itu, onde tem uma interferência, tem um jogo, os jogos estão interligados, Itu e Ribeirão Preto, os jogos estão interligados. E nós queremos em Itu e em Ribeirão Preto que o jogo se decida dentro do campo nos 90 minutos. É isso que nós queremos. E vai acontecer isso. Então Tomara. É o seguinte, o Bragantino está classificado, porque tem 5 vitórias e 17 pontos. O Santos tem 3 vitórias e 14 e o Botafogo tem 4 vitórias e 14. Então, se houver 2 empates nos jogos de Botafogo e Santos, o Botafogo se classifica em segundo para enfrentar o Bragantino em Bragança. Se o Botafogo ganhar e o Bragantino perder, certo? Aí o Botafogo pode ficar em primeiro, dependendo do saldo de gols. Mas a goleada do Bragantino no Ituano, Sim. O Bragantino fez uma boa diferença de gols e nós hoje temos um gol negativo. Isso. O Botafogo depende de si. O Botafogo só depende vence de o jogo, si. Se acabou. o Botafogo tem ganhar mais do São vitórias. Paulo, acabou. É Se o Botafogo ganhar do São Paulo, está classificado. Agora, o que você acha, Pelaipe? O teu time tem boas chances contra o São Paulo ou é mais fácil o Santos ganhar do Ituano? O que você acha? Preto, o São Paulo é uma grande equipe, né? Um grande treinador, grandes jogadores, uma equipe que investiu esse ano muito no futebol, né? Contratou, eu acredito que tenha contratado aí mais de 10, 12 jogadores de nome, né? Então nós respeitamos muito São Paulo, mas a gente não pode deixar de destacar a campanha do Botafogo, que desde o início está disputando, ou na primeira colocação ou na segunda colocação, disputando a vaga contra esses dois gigantes do futebol brasileiro. Então, a campanha do Botafogo, o Campeonato Paulista é muito duro, é muito difícil. Nós estamos vendo aí equipes aí tradicionais aí lutando nessa última rodada para não ir para a Série A2, né? O ano passado, a Ponte Preta e o Novo Horizontino caíram da Série A1 para a Série A2. Agora, o Ituano, que no final do ano passado jogou com o Vasco, pela possibilidade de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, joga um jogo também decisivo, dependendo dos resultados das partidas que vão ocorrer no mesmo horário no domingo, também ainda corre o risco de ir para a Série A2 do Paulista. Então, para vocês verem como é difícil, como é disputada essa competição. É muito parelha. Então, nós estamos nos preparando para fazer um grande jogo contra o São Paulo. Sabemos das nossas dificuldades, sabemos que o São Paulo tem um favoritismo em função da equipe, do salário. Eu acredito que um jogador de São Paulo pague toda a folha do Botafogo aqui, que nós temos mais. Isso no futebol não quer dizer que o resultado já está decidido. É dentro do campo, nos 90 minutos, é que nós vamos ver quem tem mais capacidade no confronto. Pelaipe, a última pergunta para liberar o Pelaipe. Vamos lá. Bom, Pelaipe, você é o ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, certamente já percebeu que nós cobrimos de elogios o trabalho que o Botafogo vem fazendo há muitas temporadas. É um trabalho Vai jogar a Série B do Brasileirão. Vai jogar a Série B do Brasileirão, tem uma baita de uma estrutura, tem um estádio maravilhoso, tem um estádio que é utilizado para outros eventos, que potencializam a renda, a parte financeira fundamental e o respiro saudável do time do Botafogo, entre outras situações envolvendo até mesmo a sua gestão. Você é um cara que está no futebol há muito tempo, até que prove o contrário, um cara extremamente claro, transparente, uma carreira limpa, honesta.
mas para mim, em alguns momentos do nosso bate-papo, me soou um discurso incoerente se você tiver, obviamente, um outro artifício para poder mudar essa minha opinião. Você falou que desde a primeira rodada, e o campeonato mostra isso, vocês estão aí flertando mais na primeira posição do que na vice-liderança do grupo. Mas vocês... Não. Nós estávamos flertando entre a primeira e a segunda posição Isso, do grupo. o campeonato inteiro no grupo que vocês estão disputando. Vocês ficaram mais brigando pela classificação do que contra rebaixamento. Isso é uma coisa clara. Mas a pergunta é, se vocês estão tão bem desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, por que vocês interromperam o trabalho do Paulo Baier? Mas eu te agradeço a pergunta, uma pergunta que só podia vir de você, de uma pessoa competente e inteligente. Muito obrigado pela pergunta. Porque nós assistimos todos os treinamentos, assistimos todas as pré-eleições e acompanhamos o futebol em todos os momentos do Botafogo. E eu disse para o Paulo Baier, de forma clara e transparente, que ele não ainda estava preparado para trabalhar numa Série B. Ele tem apenas 4 anos na carreira de treinador e que nós não seríamos oportunistas para esperar que ele tivesse 2, 3 derrotas na Série B e trocássemos de técnico e nós pegássemos no desespero qualquer treinador. Nós tínhamos uma convicção que nós precisávamos de um treinador com mais experiência na Série B, um treinador que tivesse bagagem de Série B. O Adilson Batista estava no mercado e nós conversamos com o Adilson, trouxemos o Adilson pensando na Série B. O Adilson fez grandes trabalhos, o ano passado fez um grande trabalho, vou usar uma metáfora, o Adilson tirou leite de pedra daquela equipe do Londrina, até a antepenúltima rodada do Brasileiro da Série B, o Londrina, né, com a menor folha de pagamento de todas as equipes, lutou por uma vaga na parte de cima da tabela. Foi por isso que nós conversamos de forma muito clara e muito transparente, não quisemos ser oportunistas e esperar que o Paulo perdesse 1, 2 jogos para tirá-lo, dando isso como justificativo. O Paulo sai no momento de alta na competição no Paulista, mas nós entendemos que deveríamos trazer um treinador com mais bagagem, com mais rodagem e com mais experiência para a Série B, que é o objetivo do Botafogo, né? Nos mantemos na Série B, a Série B vai ser muito disputada e nós temos que nos manter na Série B e também almejar, se possível, subir para a Série A. Todos os clubes que disputam a competição querem subir. Mas, Capelani, te agradeço a pergunta. Respondi de forma muito clara, muito correta, e foi a conversa que eu tive com o Paulo Baier no dia que disse para ele que nós íamos mudar o treinador. Foi em função disso. Não. E nós somos muito gratos, eu aproveito a tremenda audiência da Bandeirante para dizer isso. O Botafogo, o Futebol S.A. é muito grato ao Paulo Baier. Nós fez um trabalho em 9 meses aqui conosco, subimos da Série C para a Série B. Vamos torcer para o Paulo Baier onde ele estiver, mas nós entendíamos que nós precisávamos de um treinador mais experiente. E eu acho que essa é a forma de agir, olhando no olho do profissional, falando a verdade e não esperando, não sendo covarde e esperando o insucesso para que você tire o treinador. E depois o próprio mercado fica mais enxuto, o mercado fica com menos profissionais e você, às vezes, tem que colocar um treinador, escolher até um treinador que você não queria, porque é aquele que tem no momento. Então, como nós tínhamos alguns profissionais no mercado e o Adilson se encaixava dentro do perfil que nós pensávamos do presidente Adalberto, o presidente Adalberto já trabalhou com o Adilson quando foi vice-presidente de futebol de São Paulo, conhece o Adilson, eu conheço o Adilson do Grêmio, o Adilson trabalhou no Santos, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Cruzeiro, né? Trabalhou no Atlético Paranaense e, por último, o ano passado fez esse trabalho muito bom no Londrina, por isso nós trouxemos o Adilson Batista para treinar o Botafogo.
Perfeito, muito bem respondido. Muito bem respondido. Ó, põe o hino do Botafogo. Botafogo vai pegar o São Raimundo de Roraima, que eliminou o Cuiabá. Esse jogo é uma guerra, hein? Os 3 gols do Não, zagueiro lá, não né? dá pra levar de barbada esse jogo na Copa do Brasil. Esse jogo é uma guerra, esse jogo. O Fred, todos os jogos da Copa do Brasil são uma guerra. Você tem que respeitar. Vocês mesmos fizeram o comentário aí do Sergipe, se o Braulio ontem não tivesse... O Braulio aplicou no Sergipe. Ó. Se não tivesse aquela arbitragem calamitosa no final do jogo, o Sergipe, que um treinador gaúcho que nós conhecemos, o Jax. O Jax, teria classificado ontem, mas, digo uma coisa, Prece, nada se justifica a violência. Tem toda a razão. O equívoco do árbitro, o árbitro errou, todo mundo sabe, mas a violência não se explica. É melhor, apesar do Capelano não gostar, mas é melhor a gente alertar, né, como nós fizemos, alertar o departamento de árbitros da federação, fazer um alerta dizendo que faltou bom senso, do que a gente ir para agressão ou ir para ofensa. Não, acho que com o diálogo a gente consegue as coisas. Esse é o trabalho que nós fizemos aqui no Botafogo. Com o diálogo, conversando com as pessoas. Não somos dono da verdade, não somos o dono da razão, temos a humildade de reconhecer e a própria empresa, quando faz uma crítica construtiva, o dirigente tem que ter essa humildade de reconhecer a crítica, repensar aquilo que está fazendo. É assim que nós trabalhamos aqui no Botafogo. E nesse caso, nós não quisemos tirar nenhum proveito, nós estamos condicionando, quem somos nós para tentar condicionar uma arbitragem contra o São Paulo Futebol Clube. Nós só quisemos ressaltar essa incoerência da federação em colocar uma árbitra que apitou muito mal no jogo no sábado passado, no domingo passado, Santos e Corinthians, foi muito mal na arbitragem, e colocar um responsável do VAR que agiu, errou no nosso jogo contra o São Caetano, e a derrota do Botafogo aos 94 minutos do jogo contra o São Bernardo, que é uma excelente equipe, está fazendo um grande campeonato paulista, foi resultado de uma má interpretação do representante do VAR naquele jogo. Tá perfeito, mestre. Muito obrigado pela entrevista, sempre um prazer em te ouvir. Boa sorte contra o São Paulo. A Rádio Bandeirantes vai acompanhar esse jogo, esse vai ser o jogo comando da rodada completa. Estaremos em Itu com Ituano e Santos, estaremos em Campinas com Guarani e Palmeiras e vamos transmitir Botafogo e São Paulo com a narração do Ulisses Costa, comentários do Cláudio Zaidan, as reportagens do Paulo do Vale. Eu estarei aqui com toda a nossa equipe também e vamos com Corinthians e Santo André amanhã com o jogo completo também. Pelaipe, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, boa sorte para vocês todos, um grande abraço. Sucesso, Pelaipe. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. E muito obrigado pelas perguntas, que é importante para esclarecer. Sem dúvida. Os torcedores do Botafogo, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado e eu vou continuar na audiência de vocês aí, ouvindo. Muito obrigado. Grande obrigado, Paulo Pelaipe, um dos maravilhoso. poucos amigos que eu tenho no futebol, porque nós pensamos muito parecidos. E a maneira como a gente lida com as coisas Sim. dentro do futebol é bem parecida também. Não, né? É bem direto o negócio. Né? E o Pelaipe é aquela coisa que a gente já falou. O Botafogo tomou a atitude que bem entendeu. Isso. A gente, como jornalista, Isso. dá a opinião que a gente bem Exato, entende. exato. E a gente faz uma trocação sadia, uma trocação responsável, uma trocação que agrega ao ouvinte também, entendeu? Então que o Pelaipe ele sirva de exemplo para outros dirigentes medrosos, pipoqueiros, sem coragem, de exporem aí as explanações para o seu torcedor. Só uma última linha sublinhada. Eu concordo inteiramente com vocês, com o Pelaipe, com o Pretzel, acho que o Bruno Milhós também tem essa opinião, quando vocês falam assim, nenhuma violência justifica absolutamente nada. Isso em lugar nenhum. Porém, Mas ele foi sacando. Porém, o Braulio Machado foi Porém, eu vou falar o seguinte. Quanto recebe um jogador do Sergipe por mês? média, 7, 8 mil reais. E olhe lá. É por aí. E olhe lá. Eu me coloco no lugar do jogador do Sergipe, o reserva do Sergipe. Jogador reserva, que lá recebe lá um salário de 4... O goleiro que deu a entrevista ontem. O Dida. Dida. Eu vou me colocar no lugar desses jogadores no sentido qual? Se coloca no lugar desse jogador que perdeu a oportunidade de ganhar um bicho pomposo com a premiação, tirando o Botafogo, um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Imagina só o tamanho do prejuízo
que os jogadores do Sergipe vão ter de não conseguirem mostrar mais o seu futebol na disputa de uma Copa do Brasil. Gente, estamos falando aqui talvez da única oportunidade na vida, na carreira desses jogadores para mostrarem alguma coisa para o Brasil inteiro ou para o continente, porque o Brasil é um país continental e eles tiveram esse sonho interrompido. Então eu seria covarde de falar, vocês estão errados, uma vergonha e tal, porque talvez eu, se estivesse no lugar desses jogadores, talvez teria tomado a mesma atitude. De ter partido pra cima do árbitro, de um desespero, de falar, cara, eu preciso do dinheiro, é a oportunidade da minha vida, de conseguir mudar de vida. Eu tenho uma pessoa doente da minha família, eu preciso de dinheiro, e esse aqui é o fruto do meu trabalho e eu não tenho mais porque você me tirou de maneira sacana, que é o que foi feito ontem pra mim. Ah, você tem provas? Não tenho provas. Mas é muito claro que se fosse o time do Sergipe precisando de um gol pra classificar, foi o que disse o goleiro. Os caras matavam o negócio. Foi o que disse o Como goleiro. Costumeiramente eles fazem contra time Exato. pequeno. Time então é uma pequeno. vergonha. A arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha. E a culpa de tudo isso é da CBF, que vive no Rio de Janeiro num palácio, com dirigentes incompetentes e com um presidente pipoqueiro. Enquanto ele não cumprir a palavra que ele deu pro Capriotti, pra esse programa Esporte Debate, ele pra mim... Eu não consigo respeitá-lo como cidadão, porque pra mim quem dá a palavra e não cumpre, não tem o meu respeito. Só pra